Você já percebeu que seu desenho parece travado? Sabe aquele traço que fica cheio de picadinhos, parecendo um pelinho ou arame farpado? O problema não é a sua mão, e sim como você usa o seu braço. Pois bem, hoje eu vou te ensinar os exercícios de aquecimento que os grandes profissionais eles usam para dominar a arte. Para o desenho, tecnicamente nós temos três motores, né? Um deles é a pinça do que a gente vai desenhar. Então note que os traços aqui eles são mais curtos. A gente tem uma precisão maior para fazer detalhes pequenos. O outro motor que a gente tem é do pulso. Nele a gente já consegue fazer um traço mais livre, mais solto, mais rápido, porque aqui o que movimenta é o pulso. Então ele está mais livre para se fazer determinados traços. Porém o controle se torna menor, tá? Porque aqui a gente está movimentando mais o braço, né? O pulso. E o terceiro motor que a gente tem é o do ombro. Veja que o braço fica totalmente solto, correndo sobre o papel. Ele vai ficar acima do papel. Então, para desenhos um pouco maiores, esse movimento ele vai ajudar mais para você ter esse controle, determinado controle sobre a ferramenta. Principalmente quando você está desenhando um painel numa parede de 1 metro, 2 metros, tá? Então a gente deixa mais livre o braço. Vejamos, agora nós temos um quadro resumo de tudo que foi explicado anteriormente. Nós temos os três motores do braço, que são os dedos, o pulso e o ombro. E eu queria enfatizar que o erro mais comum do iniciante é ele querer fazer tudo com os dedos. Isso vai limitar seu campo de visão, fazendo só desenhos pequenos. Quando ele vai fazer uma ampliação, ele vai sentir muito mais dificuldade. Então, ele vai deixar o desenho mais estático, os traços mais trêmulos. Outro detalhe muito importante são dos artistas que fazem desenhos realistas. Normalmente, eles se preocupam com os detalhes, com o micro, só com o movimento dos dedos. Geralmente, quando eles finalizam o trabalho, eles observam problemas maiores no trabalho como um todo e às vezes não dá mais para consertar. E isso ocorre por falta da harmonia entre o movimento dos dedos, do pulso e também do ombro. Ele vai trazer um desenho mais harmonioso. Agora vamos iniciar o nosso primeiro exercício. A primeira coisa que você precisa entender é que o desenho ele não nasce nos seus dedos, ele nasce no seu ombro. Muita gente tenta desenhar círculos assim, devagar, apertando o papel, usando só o pulso. E qual o resultado? Um traço tremido e inseguro. Hoje vamos quebrar esse hábito. Primeiro, gaste folha à vontade. Pega uma folha de papel e vamos fazer o aquecimento de círculos. A regra é simples. Não tente fazer um círculo perfeito, deixe o seu braço flutuar. Imagine que seu ombro é a base do compasso. Gira o braço com velocidade e vá sobrepondo o traço no mesmo lugar várias vezes. Viu como o traço fica mais vivo? É isso que queremos. Não pare no primeiro. Vá preenchendo a folha, faça vários círculos, mesmo que torto. Vá rabiscando, faça alguns círculos maiores, outros menores. Sinta o peso do grafite mudando enquanto você ganha confiança. Não faça só um círculo não, faça vários. Vá preenchendo a folha com vários círculos de vários tamanhos, alguns maiores, outros menores. Sinta o peso do grafite mudando enquanto você ganha confiança. E vá fazendo esse exercício. O objetivo aqui é educar o seu músculo a ser mais fluido. Se o seu círculo parecer um ovo no começo, ou está todo torto, não tem problema. Continue girando, vá corrigindo e pratique isso aí várias vezes. O objetivo aqui é que você crie repertório. Deixe o seu traço aí o mais fluido possível. Agora vamos iniciar o segundo exercício. Você já tentou desenhar uma linha reta e ela saiu parecendo uma corda bamba? Ou pior, você já tentou unir dois pontos e o lápis errou o alvo? Pois bem, no desenho a precisão ela vem antes do estilo. E hoje eu vou te ensinar uma técnica que muitos profissionais eles usam. Essa técnica é conhecida como traço fantasma. Como eu falei anteriormente, use folhas à vontade.
usa aquelas atividades da escola que não servem mais, folhas de caderno. Pratique, o importante é praticar bastante. Você vai pegar uma folha, marca os pontos aí como eu fiz, aleatório mesmo. Eu denominei ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e vá unindo esses pontos. Comece pelos mais próximos. O segredo é não olhar a ponta do seu lápis. Se você olhar para onde o lápis está agora, você vai errar. O segredo é olhar para o ponto de destino. A sua mão, ela segue os seus olhos. Você já deve ter percebido aí a técnica, como é que eu faço. Eu simulo várias vezes o traço sem deixar a ponta encostar no papel. E vou fazendo isso várias vezes, até criar uma coordenação motora, criando uma memória muscular. Aí sim, quando você se sentir mais confiante, aí você faz o traço definitivo. E do mesmo estilo. Deixa a mão leve, deixa o traço fluir. Imagina onde você quer chegar. Não se preocupe o caminho que ele vai percorrer. Se você ficar olhando para a ponta do lápis, o desenho sai todo tremido. Vá ligando todos esses pontos da sua folha. Tente fazer essas linhas sem ficar repassando várias vezes. Esse exercício parece simples, mas ele é a base de tudo que vamos aprender sobre perspectiva. Se você domina a linha reta, você domina o desenho. Portanto, pratique bastante. E use esses exercícios com frequência para que você fique sempre habilidoso e vá aprimorando cada vez mais a sua habilidade no desenho. Chegamos agora ao terceiro e último exercício. Aqui, a gente vai aprender a técnica do degradê. Perceba que eu dividi em quadradinhos, tá? Mas não precisa fazer essa divisão. Dividi em 6 quadrados, mas também não precisa ser exatamente 6. Você pode fazer em quantas transições quiser. Mas o intuito dessa aula é mostrar para você que a gente pode fazer esse exercício com um único lápis. Porque o erro do iniciante é ele querer usar um lápis com graduação diferente para cada uma das transições. E o ideal aqui é a gente utilizar um único lápis, aumentando a força, a pressão do lápis e diminuindo a pressão do lápis para chegar nos tons que a gente quer. Aqui você vai se esforçar para fazer transições diferentes. Não se preocupe em usar lápis de graduações diferentes agora. Tente fazer o máximo que conseguir usando apenas um único lápis, mudando apenas a sua pegada. No primeiro quadrado, coloque toda a força no papel e isso sem rasurar. Faça várias camadas sobre o preto que você desenhar. Você vai ver que o preto vai ficar mais brilhante, ele vai ficar mais forte, vai ficar um preto chamado preto absoluto. Ele vai ser a nossa referência de sombra máxima. E a cada novo quadro, você vai aliviando a pressão da mão. Isso até chegar naquele tom mais clarinho possível, próximo do branco. Perceba que o último quadradinho eu não pinto para deixar o branco do papel, que esse vai ser o nosso branco absoluto, o branco máximo. E os tons intermediários é uma pegada mais neutra. A gente só vai diminuindo aí a pressão do lápis, fazendo com que basicamente o lápis ele flutue sobre o papel. Dominar essa escala é o que vai te permitir fazer rostos, roupas, cenários com mais profundidade, com o uso adequado de luz e sombra e texturas no desenho. Bem, por hoje é só, pessoal, mas não para por aí. Fica uma atividade de casa. Não tenha pena de gastar papel, faça inúmeros círculos de vários tamanhos, faça várias transições do escuro para o claro e isso com uma única ferramenta, um lápis, uma única graduação. Escolha o lápis da sua preferência, 6B, 2B, o lápis da escola, mas faça, pratique bastante, tá bom? E não esqueça de me marcar lá nos stories para ver que se você realmente está praticando. Então, até a próxima. Tchau, tchau.